Efésios 2, dos versos 11 até o 13, assim nos diz: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Devemos lembrar com humildade que fomos incluídos no plano de Deus pelo próprio Deus. Nesse momento da carta, Paulo ele nos chama a atenção para que nós lembremos de algo. E ele faz isso para gerar em nós uma atitude. No início do verso 11 ele diz: portanto. Você já sabe que lendo a Bíblia, toda vez que você encontra um portanto, um porquê, nós sabemos que essa palavra ela tem uma grande importância. Ela está nos ligando com o contexto anterior. Ele vem falando algo: portanto, façam assim, portanto, entendam assim, portanto, estas coisas devem fazer parte da vida de vocês, portanto, daqui para frente vocês devem ter tais atitudes. Então esse portanto normalmente vai nos ligar com o contexto anterior, um porquê normalmente vai explicar acerca de algo que nos estava sendo dito, e essas pequenas palavras merecem da nossa parte uma grande atenção. Dos versos 1 até o verso 10 de Efésios 2, Paulo está falando como aconteceu a nossa salvação. Ele diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele fala de toda a nossa condição sem Cristo. Éramos filhos da ira, dignos da ira de Deus. Mas Deus, o nosso Deus, que é rico em misericórdia, é um Deus cheio de amor. Ele nos salvou pela graça. Pela graça vocês são salvos. Ele diz: isto não vem de vocês, vem da fé, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E ele fez isso porque ele quer que nós estejamos envolvidos na prática de boas ações. Não somos salvos pelas boas obras, mas somos salvos para as boas obras. Diante dessas coisas, Paulo diz: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento. Esse, portanto, nos liga com o que Paulo vinha dizendo. Agora, esse lembrem-se deseja inspirar em nós uma atitude. E Paulo ele quer nos lembrar dessas coisas para que nós tenhamos um comportamento simples, para que nós tenhamos um comportamento humilde, para que nós não estejamos nos orgulhando dessas gigantescas coisas que aconteceram conosco. Sim, Deus derramou sobre nós grandes bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, mas isso não deve gerar em nós orgulho, não. Nós devemos manter uma atitude simples. Por isso, lembrem-se. Agora, lembrem-se de quê? Olha a quantidade de coisas que Paulo vai nos fazer lembrar para que nós tenhamos uma atitude de humildade em relação à nossa condição anterior e à nossa condição atual. Lembrem-se de que vocês anteriormente eram gentios por nascimento. Antes, irmãos, nós éramos gentios. Esses gentios eram não judeus. Isso para nós hoje, vivendo no Brasil, América do Sul, 2000 anos depois que o Novo Testamento foi escrito, isso parece tão distante. Mas algo que é muito forte é que o Deus Todo-Poderoso, Ele se revelou em termos de nações, especialmente aos judeus. Isso era tão forte,
que os judeus pensavam que Jesus, o Messias, o ungido, havia vindo só para eles. Eles chegaram a conceber a ideia que se alguém quisesse os privilégios do Messias, tinha que se fazer judeu, tinha que fazer parte da nação de Israel, ou assumir os costumes judaicos. Isso era muito forte nos dias do Novo Testamento. Muitas pessoas entraram para a igreja e eles mantinham essa ideia. E eles queriam judaizar todas as outras pessoas que não eram judeus. Tinham que assumir costumes judaicos, tinham que assumir comportamentos judaicos, ideias judaicas. Então isso era algo extremamente forte para nós hoje. Brasil, 2000 anos depois, América do Sul, distantes do Oriente, distantes daquele contexto. Parece que isso tem pouca importância, mas tem muita importância, especialmente se nós conhecermos um pouquinho do contexto original do mundo do Novo Testamento e dessa relação entre judeus e gentios. Então isso realmente faz muita diferença. Mas antes de prosseguir, eu quero que você note o seguinte: várias vezes vão aparecer palavras no nosso texto que nos falam do tempo. Por exemplo, ele diz: portanto, lembrem-se de que anterior a algo, né? Ele usa essa palavra anteriormente aqui no verso 11. Logo depois, no início do verso 12, naquela época, mais uma vez lembrando do tempo. No início do verso 13, mas agora. Anteriormente, naquela época, mas agora. Esses elementos do tempo, eles estão bem presentes nesses poucos versos, e eles têm uma ideia importante. Duas interpretações são possíveis. Anteriormente, antes de vocês crerem em Cristo. Essa pode ser uma interpretação, e talvez comentaristas, vários deles, apontam para isso. Mas anteriormente também pode ser um pensamento antes da cruz de Cristo. O final do verso 13 apoia esse segundo entendimento. Vocês foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Essa expressão, o sangue de Cristo, é uma referência à morte violenta de Cristo na cruz, o evento da cruz do Calvário. Então, essas ideias anteriormente, naquela época, mas agora, é uma referência antes da obra do Calvário, anterior à obra do Calvário, mas agora depois da obra do Calvário. Então Paulo parece fazer uma distinção, tomando a cruz de Cristo como um marco temporal para distinguir aquilo que acontecia entre judeus e gentios. Parece-me que esse segundo entendimento tem um amparo muito forte, fazendo uso do próprio texto no seu contexto aqui, utilizando a expressão no final do verso 13. Então Paulo diz: lembrem-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento. Antes da morte de Cristo, ou antes da sua fé, as duas coisas, vocês eram gentios por nascimento. Vocês não eram judeus. E isso, como eu já falei há pouco, tinha o seu valor. Uma segunda razão para lembrarmos com humildade, Paulo lembra o seguinte: ele diz: vocês eram gentios por nascimento, ou seja, não eram judeus, e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. Vocês eram chamados incircuncisão. Irmãos, a circuncisão era uma marca que todo judeu do sexo masculino tinha. Todo judeu, ao 8º dia de nascido, recebia essa marca da circuncisão. Isso havia sido ordenado por Deus, foi determinado no período do Antigo Testamento, foi determinado ao patriarca Abraão. Ele e todos os de sua casa deveriam ter essa marca, e todos aqueles que eram do povo de Deus. A ideia é que com o surgimento da nação judaica e do judaísmo,
Isso passou a fazer parte de todos aqueles que eram do povo de Deus. Era um sinal distintivo, era algo extremamente valorizado por eles, era algo que eles faziam referência. Antes do cristianismo, fazia parte, se qualquer pessoa queria crer no Deus de Israel, ele assumia, ele adotava os costumes, as práticas, os ritos judaicos, e uma das coisas é que eles então tinham que ser circuncidados. Essa circuncisão ou incircuncisão era uma maneira para, no entendimento deles, distinguir aqueles que eram puros dos impuros. Paulo está dizendo então: vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão. Veja bem, Paulo usa essa expressão chamados em circuncisão porque ele não quer supervalorizar, mas ele quer lembrar de um contexto que distinguia pessoas que tinham o sinal de pertencer ao povo de Deus daqueles que não tinham o sinal de pertencer ao povo de Deus. Então eram chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão. E Paulo, para não alimentar ou não elogiar excessivamente esse traço dos judeus, ele diz: feita no corpo por mãos humanas. Então é distinguida a circuncisão física da circuncisão espiritual. O Novo Testamento vai valorizar muito a circuncisão do coração, a purificação do coração, a marca do próprio Deus no coração do homem. No Novo Testamento, uma vez que as pessoas conhecem o Evangelho, a ideia é que não necessariamente o seu corpo precisa receber uma marca, mas todo o seu coração. E a ideia é que pessoas com o coração purificado purificarão todas as outras coisas. Mas Paulo está dizendo: vocês eram chamados em circuncisão. Essa forma de distinguir aqueles que eram o povo de Deus dos que não eram, era assim que acontecia. Uma terceira razão para nós lembrarmos com humildade, segundo Paulo, e que naquela época vocês estavam sem Cristo. Queridos, além de terem nascido gentios, não judeus, além de não serem chamados circuncisão ou purificados, ou aqueles que têm o sinal do povo de Deus, além de não serem chamados assim, Paulo diz: vocês estavam sem Cristo. Lembrem, em todas essas coisas, vocês não tinham um relacionamento com Cristo. Cristo não era o salvador de vocês. Cristo não estava presente na vida de vocês. Então é importante que vocês não esqueçam, todos esses privilégios vieram, mas anteriormente vocês estavam sem Cristo. O Messias, o ungido, não estava na vida de vocês. Vocês não tinham essa relação com Ele. Lembrem-se disso, Paulo está dizendo. Além disso, ele diz: separados da comunidade de Israel. A outra coisa, irmãos, eles não tinham relação com a comunidade de Israel. O reino de Deus era visto em termos de Israel. Algo que é preciso entender, especialmente antes do Calvário, é que o reino de Deus ele era percebido, eles eram os agentes. Não havia nenhuma outra nação, não havia outro povo proclamador, não havia uma identidade com o Deus verdadeiro. Era a comunidade de Israel. Certos momentos da história dele, eles falharam muito, falharam tanto, que poucos judeus realmente adoravam o Deus verdadeiro, mas ainda assim se mantiveram. Tempos depois, a adoração era restaurada, eles voltavam, e eles então eram o povo que proclamavam o Deus verdadeiro às outras nações. Ele está dizendo: vocês então eram estranhos, vocês não faziam parte da comunidade de Israel. Naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Não havia um relacionamento, não faziam parte do reino,
não havia uma relação com o Deus verdadeiro, ou alguma comunidade daqueles que proclamavam o Deus verdadeiro. Paulo está dizendo, lembrem-se disso. Além disso, ele diz o seguinte: sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa. Eles eram estrangeiros, eles não faziam parte. Era algo que eles não estavam inseridos, pelo menos em termos do que era vivificado antes da obra da cruz, algo mais restrito à nação de Israel e não necessariamente dado aos judeus, aos gentios, desculpe. Lembre-se, Deus fez promessas. Alguns querem ver o início da promessa, e eu quero usar a palavra promessa, porque como certo autor diz, há uma promessa que vem sendo desenrolada em todo o Antigo Testamento. Alguns veem a promessa começando com Abraão, talvez a sua forma mais elaborada, ou uma forma mais elaborada com Abraão. Talvez uma maneira bem mais elaborada com Jeremias, quando ele anuncia a nova aliança, mas a promessa que Deus enviaria o seu ungido, que a própria lei de Deus seria escrita em nossos corações. Mas, irmãos, o detalhe é que essa promessa ela já é feita lá no Éden. Quando o primeiro casal peca, quando o primeiro casal falha, Deus chama Adão: a mulher que me deste, a serpente me enganou. E Deus fala então à serpente, dizendo que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, e a serpente se feriria o filho da mulher no calcanhar. Há uma interpretação de excelentes estudiosos da Bíblia, que ali nós temos o que é chamado de o proto-evangelho, ou o evangelho de maneira bem embrionária. Já estava sendo dito, foi feita uma promessa, que viria um descendente da mulher, e esse descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, e a serpente feriria o calcanhar. Há uma interpretação, é muito aceita, que isso é uma referência à obra de Cristo, que Cristo na cruz estaria dando um golpe mortal, fatal em Satanás, mas ele seria ferido no calcanhar. Sendo isso entendido, essa promessa ela inicia lá em Gênesis, lá no Éden. Ela vem então sendo elaborada dentro de todo o Antigo Testamento. Mas, irmãos, essas coisas são feitas à nação de Israel. As alianças da promessa é o que Paulo nos diz. Ele nos diz que vocês são estrangeiros, ou seja, vocês não faziam parte, vocês não estavam inseridos, vocês não estavam dentro daqueles que receberam as alianças das promessas, aliás, da promessa, do singular, como está. Vocês eram estrangeiros quanto às alianças da promessa. Deus então fez uma aliança, Deus fez alianças com o seu povo. E nos é dito em Jeremias, nos é falado da nova aliança. Jesus, quando está morrendo, quando ele vai morrer, ele está celebrando a ceia com seus discípulos, ele diz que o sangue dele é o sangue da nova aliança. Mas que isso é importante de lembrar, eles não faziam parte, eles eram estrangeiros quanto às alianças da promessa. Deve haver humildade, devemos lembrar dessas coisas. Não deve haver da nossa parte uma atitude que gere orgulho por aquilo que Deus fez. E eu penso também que Paulo não quer que os judeus sejam menosprezados. O contexto posterior vai nos falar da unidade entre aqueles que creem sendo gentios e sendo judeus em um único corpo. Toda a inimizade foi desfeita. Paulo ainda diz, nesse restante de verso 12, sem
esperança. Essa palavra esperança, irmãos, no Novo Testamento, ela tem uma diferença muito grande da palavra esperança como utilizada nos nossos dias, né? Eu tenho esperança que vou passar no vestibular. Talvez você passe, talvez não. Eu tenho esperança que o meu time vai ser campeão do Campeonato Brasileiro esse ano. Talvez seja, talvez não. Nós temos esperança de que alguma coisa aconteça, né? Uma mudança de trabalho, que o nosso time seja o campeão, que isso ou que aquilo aconteça. Sendo que quando nós usamos essa palavra esperança, pode ser que isso aconteça, pode ser que não. A palavra esperança no Novo Testamento nos traz uma certeza. Nos diz, por exemplo, quando a Bíblia fala da esperança da vida eterna, é uma certeza de que nós vamos herdar com absoluta certeza a vida que há de vir. Nós hoje já experimentamos essa vida, mas em nós existe uma esperança viva, e essa esperança não gera dúvida. Essa esperança não nos deixa sendo pessoas, será que eu realmente vou estar com Cristo? Será que eu sou um daqueles salvos? Não, aqueles que estão em Cristo, aqueles que reconheceram os seus pecados, aqueles que se voltaram para o Senhor, aqueles que entenderam o Evangelho, aqueles que se dobraram diante de Deus, reconhecendo que eram pecadores e colocaram sua fé somente em Jesus, essas pessoas têm esperança, e essa esperança é uma certeza que estarão com o Senhor para sempre. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: naquela época vocês estavam sem esperança. Todo esse entendimento da salvação, que gera tanta paz, tanta alegria, tanta transformação na vida de alguém que recebe a Cristo, essas coisas eles não tinham. Vocês eram estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança. Não havia esse tipo de relação, não havia isso que brota no interior dos salvos. E aí Paulo conclui de maneira cabal: e sem Deus no mundo. A existência deles era uma existência sem Deus. Eles tinham deuses. Eles faziam parte de um contexto marcado por idolatria. Eles tinham os seus deuses com uma adoração mística muito esquisita. Por exemplo, na cidade de Éfeso havia o templo de Diana, a Diana dos Efésios, e eles adoravam. Ela era conhecida em toda a Ásia. O culto a Diana dos Efésios celebrado em toda a Ásia. Eles tinham os seus cultos de mistérios, as religiões de mistérios. Eles prestavam certa adoração sem entendimento, sem compreensão. Eles praticavam imoralidade como religiosidade, e eles cometiam todas essas atrocidades. Paulo resume dizendo: porque vocês estavam sem Deus no mundo. Essa era a condição de vocês, sem Deus no mundo. Com essa expressão, Paulo também está dizendo: a adoração aos ídolos não tem nada a ver com Deus verdadeiro. Eles adoravam os seus ídolos e não havia relação com Deus verdadeiro. Irmãos, essa era a condição dos gentios. Estamos 2000 anos depois dessas declarações de Paulo. Essa também era a nossa condição. Nós não podemos esquecer dessas coisas, e isso deve ressaltar a graça de Deus em nossas vidas e uma atitude humilde da nossa parte. No verso 13, Paulo vai dizer o seguinte: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Vocês que estavam fora de todos esses privilégios, vocês que antes
não tinham uma relação fora da comunidade de Israel, sem Cristo, sem Deus, sem esperança, alheios ou estrangeiros às alianças da promessa, não eram alvo direto da promessa, ou pelo menos não faziam parte das alianças da promessa. Todas essas coisas aconteciam, mas agora, ou depois da fé, ou depois da obra de Cristo, e nós realmente entendemos com mais persistência que a ideia da obra de Cristo parece se harmonizar muito bem com esses elementos temporais. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, a obra de Cristo na cruz do Calvário. Vocês foram aproximados, vocês foram incluídos, vocês foram trazidos para dentro, vocês agora fazem parte dessas alianças. Nós entendemos, irmãos, que a aliança feita com Abraão: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, já deslumbrava ou incluía os gentios, mas antes da obra de Cristo, isso não era vivenciado, era vivenciado de uma maneira em que as pessoas tinham que fazer parte da nação de Israel, da comunidade de Israel. Mas agora vocês foram incluídos, vocês, de uma maneira diferente, vocês creem e vocês usufruem das bênçãos que estão sendo derramadas sobre vocês, especialmente por causa do sangue de Cristo. Deixe-me tentar trazer ou tentar fazer com que nós tenhamos atitudes em relação a todas essas coisas que nos foram ditas. Em primeiro lugar, irmãos, que nós já estamos insistindo em dizer: tenhamos sempre uma atitude de humildade em relação à nossa fé. Nunca se ache merecedor da sua fé, pelo contrário, lembre-se de todas essas coisas. Nunca pense que a graça de Deus foi derramada em sua vida porque havia algo de muito maravilhoso em você. Nós, gentios, nós, não judeus, não tivemos todas essas coisas que os judeus tiveram. Na verdade, nós estávamos alheios a todas essas coisas. Irmãos, todas essas coisas foram trazidas a nós não por merecimento. O argumento insistente de Paulo é que foi a graça, é que foi a bondade. Então, lembremos com humildade da nossa condição. Eu e você precisamos ter humildade quando nós pensamos na nossa salvação, especialmente na nossa condição anterior. Uma outra atitude da nossa parte, que eu penso ser necessária, Paulo vai dizer que ele trouxe a paz. Nos versos posteriores, ele gerou a paz, ele promoveu a paz, fazendo Havia uma rixa muito forte entre judeus e gentios. Isso está bem inserido no nosso texto. E ele promoveu a paz, fazendo de ambos um. Nós vamos falar bem mais sobre isso na próxima passagem. Mas, queridos, algo que nos é importante de lembrar a partir dessas coisas. Pensando naqueles que são judeus, a obra de Cristo na cruz do Calvário atribuiu a nós muitas regalias. As regalias que eram destinadas para os judeus, nós fomos incluídos nela. Cultivemos uma atitude de unidade. Talvez nos nossos dias, há bem poucos judeus, lá em Éfeso havia, lá na Ásia, haviam muitos. Há um desejo da parte de Paulo de cultivar uma atitude de unidade. Ainda que nós tenhamos bem pouca incidência de judeus entre nós, cultivemos uma atitude de unidade. E aqui Paulo ressalta diferenças. Às vezes entre nós cristãos há tantas diferenças.
cultivemos uma atitude de unidade. E por fim, uma terceira e última atitude que nós devemos ter: tenhamos uma apreciação muito grande pelo sangue de Cristo. Essas coisas aconteceram mediante o sangue de Cristo. Nas nossas orações, sejamos gratos pela obra de Cristo. Na nossa compreensão, na nossa relação com Deus, ó Deus, eu era um pecador, tão perdido, tão amante do pecado, por mim mesmo eu nunca te buscaria, alheio e separado do teu povo, alheio e separado da comunidade original dos salvos, distante daquilo que o Senhor tinha dito, sem qualquer tipo de aliança com o Senhor. Mas, ó Deus, foi do agrado do Senhor enviar Cristo, e Ele sofreu uma morte violenta no meu lugar, o sangue dele derramado quando deveria ser o meu. Nas nossas orações, na nossa apreciação pelo nosso Deus, lembremos do sangue de Cristo, cheios de louvor nos nossos lábios, reconhecendo a nossa condição anterior, e aquilo que nós somos hoje, só somos porque Cristo derramou o seu sangue em nosso lugar. Amém. Qual que é a sua atitude em relação à sua condição de antes, à sua condição de agora? Você encara isso com humildade? Deve ter. Nunca deixe que o orgulho suba ao seu coração. Lembre-se, é a atitude, é o que Paulo insiste em dizer. Lembre-se, lembremos-nos, que não saia da nossa lembrança. Lembrem-se de que anteriormente vocês eram assim. Nunca, irmãos, nunca tenhamos uma atitude de orgulho em relação à nossa salvação. Que cultivemos a humildade e que tenhamos uma profunda apreciação pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Isso vai contribuir demais para que eu e você sejamos crentes amadurecidos, crentes que entendem a sua posição em Cristo, crentes que estão caminhando rumo a uma maturidade cristã. Desejo muito que o nosso Deus esteja inserido todas essas ideias na nossa mente, a fim de que nós vivamos um cristianismo como o nosso Deus quer que vivamos, e que nós tenhamos atitudes que de fato exaltarão ao nosso Deus diante dessas verdades. Amém. Amém. Oremos. Nosso Deus, muito obrigado, Pai, pela tua gloriosa palavra. Nosso Deus, muito obrigado porque o Senhor nos faz lembrado. O Senhor não nos deixa esquecer. Ó Deus, nós gentios, nós não judeus, de fato, Pai, distantes, sem relação com o povo da aliança, sem relação, ó Deus, com a comunidade que era a comunidade agente do reino, ó Deus, sem Cristo, sem esperança, sem Deus no mundo, distantes, mas agora aproximados, incluídos no plano do Senhor, no povo de Deus. Amém. Ó Deus, muito obrigado, Pai, pela manifestação da Tua graça. E ó Deus, insistimos em lembrar, é a Tua graça, não é nosso mérito, nós não merecíamos, na verdade, ó Deus, até mesmo em termos de nação, de povo, nós estávamos fora, mas o Senhor nos trouxe para perto, o Senhor nos incluiu. Somos agora, ó Deus, participantes, Pai amado. Somos aqueles, ó Deus, sobre quem a Tua promessa tem sido cumprida, no sentido de em Ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Amém. Ó Deus, muito obrigado porque o Evangelho chegou a nós. Ó Deus, queremos ter sempre vivo em nossa mente. Não foi mérito nosso, não havia algo em nós que levasse o Senhor a fazer essas coisas. Amém. Mas o Senhor quis fazer. Ó Deus, somos tão gratos, Pai, pelo sangue de Cristo derramado no Calvário. Ó Deus, a nossa morte cruel Ele levou sobre si. Ele sofreu a nossa morte cruel. E hoje, ó Deus, nós estamos com Cristo.
Hoje nós somos beneficiários diretos da promessa, cheios da esperança, cheios da certeza de que estaremos com o Senhor para sempre e com o Deus Todo-Poderoso, vivo e verdadeiro neste mundo. Ó Deus, todas essas coisas aconteceram em nós. Nós só podemos te dizer, ó Deus, muito obrigado, louvado seja o teu nome, exaltado seja o nome do Senhor. Amém. Queremos, ó Deus, te dar muitas graças. Queremos, ó Deus, suplicar que o Senhor mantenha esse entendimento em nossas mentes, gerando da nossa parte humildade e louvor ao nome do Senhor. Amém. Te damos graças, ó Deus, e suplicamos as tuas muitas bênçãos, no nome de Jesus, a quem nós amamos. Amém. Amém.